Memória da comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a transmissão da Rádio Naerp. Eu sou a Sofia Camargo e é um prazer ter a sua companhia essa noite. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor Geraldo José Santiago. Na parte técnica, Andrei Violante e Hugo Nunes. Hoje realizamos uma entrevista com José Geraldo Marcão, mais conhecido como Gera, um nome marcante no rádio da Ribeirão Preto. Começou sua trajetória na cidade nos anos 70. Trabalhou em grandes emissoras e fundou a Art Voice Brasil Comunicação. Olá, Gera. Obrigada pela participação e por nos acompanhar hoje e retratar esses momentos tão brilhantes e históricos da sua carreira. Boa noite, Sofia. Boa noite, meninos. Pessoal dessa turma incrível. Boa noite, André. Bom encontrar você aqui. Que bom encontrar essa turma maravilhosa. Estou aqui à disposição para bater papo com vocês. Aí, ó. E para me acompanhar nessa entrevista, eu apresento vocês Arthur Vieira. Olá, boa noite. Isadora Correia. Oi, boa noite. E Vinícius Silva. Olá, boa noite. Arthur, vamos começar com você hoje. Gera, muito obrigado por estar aqui com a gente. É muito significativo para nós, para a nova geração de jornalistas, resgatar histórias da Rádio de Ribeirão Preto. E para começar, a gente gostaria de saber, você começou sua carreira no rádio ainda muito jovem, né? Em 1972. E o que te motivou a iniciar aí essa jornada no rádio? Como que foi? Conta pra gente. A história é longa, hein? Nós temos tempo aí, André? Temos. Eu era criança, né? Eu tinha 11 anos de idade. Eu morava em frente à rádio na minha cidade. E eu ficava, quando meu pai ligava o rádio para ouvir as músicas dele, eu ficava imaginando aquelas pessoas falando no rádio, onde é que aquelas pessoas estariam, né? E eu perguntava para ele, pai, onde é que essas pessoas estão? Ele falava, tá lá na rádio e tal, mas ele, infelizmente, não sabia também explicar como é que aquilo funcionava. E eu descobri que era naquela casa, em frente à minha casa, que as pessoas faziam aquilo. E eu ficava desesperadamente querendo entrar ali para conhecer. E fui insistir, até que eu fui conhecer a rádio. Tudo começou quando uma dupla sertaneja me convidou, porque me viam muito ali na rádio, me convidou para fazer uma participação numa música sertaneja para falar. Eu tinha uma criança que falava no meio da música e tal, e me chamaram para fazer isso. Eu fiquei apaixonado por aquele ambiente. E não passou muito tempo, quando eu cresci um pouquinho mais, eu arrumei um emprego na rádio de office boy. E trabalhando como office boy, eu ia no banco, fazia limpeza, fazia serviço de correio, aquelas coisas que o office boy fazia. E fui convivendo com aquelas pessoas ali, e fui ganhando aquela paixão por aquele ambiente. Até que eu tive a primeira oportunidade, quando um dia um dos locutores que estavam ali, que também era operador, falou assim, você toma conta desse disco aqui para mim, que eu vou no banheiro e já venho. A música não vai acabar, mas se a música acabar, você coloca outra. Ele mal entrou no banheiro, eu tirei a música e pus a outra, só para ter a oportunidade de mexer ali. E aí começou. E não passou muito, o nosso patrão inventou de fazer um programa infantil e me convidou e me colocou lá para fazer o programa infantil, me ensinaram como é que fazia aquilo. E eu acho que eu me saí bem, porque acho que está no sangue, essa coisa do rádio está no sangue. E daí para cá eu nunca mais fiz nada, não aprendi a fazer mais nada. E me inclinei para esse lado, fui fazer jornalismo, depois fui fazer publicidade, fui fazer rádio e televisão, enfim, a minha vida sempre foi nesse caminho aí, mas a paixão surgiu a partir daí. Aí, ó. Gera, em qual rádio você iniciou sua carreira? Lá nesta rádio que eu estou contando, chama ORC, é Orlândia Rádio Clube, na cidade de Orlândia, aqui pertinho, a 40 quilômetros daqui. Tem muita gente de Orlândia que estuda com vocês aqui. E eu comecei a minha carreira lá, porque eu morava em frente a essa rádio. Foi assim que começou. Legal. O senhor teve alguma outra função nessa rádio, após Office Boy? Tive a função, fui o apresentador desse programa infantil, depois, na medida que eu fui crescendo e a minha voz foi mudando, deixando de ser uma voz infantil, o programa infantil acabou, né, porque não tinha mais aquela vozinha de criança. Eu fiquei um tempo sem fazer nada, só trabalhando no escritório da rádio, por ali, até que a minha voz ganhou tom de voz de gente adulta e eu comecei a ser locutor da rádio.
junto com os demais locutores. Apresentava programas, apresentava jornalismo, e, enfim, eu me misturei com a equipe da rádio e trabalhei lá esse tempo todo. Legal. E como que era a programação na Orlândia Rádio Clube? Era uma rádio AM, né? Nesse tempo, década de 70, é uma rádio de variedades, como eram todas as rádios AM. A rádio FM não existia até então, tão pouco hoje a rádio web, né? Que não se imaginava nem ter internet naquele tempo, nem se falava de nada parecido. A grande mídia de comunicação era o rádio AM, poucas emissoras de televisão. E as programações eram variadas. Tinha programação musical, misturado com jornalismo, misturado com comercial. Tudo era feito na rádio AM. Então era uma programação de variedades. Legal. E você começou nos anos 70. Como é que eram os equipamentos fornecidos naquela época? Como que funcionava? Eu vou me martirizar agora, porque eu separei algumas coisas para trazer, para mostrar para vocês. Mas eu, infelizmente, não trouxe, porque como a gente ia fazer aqui um programa de rádio, achei que isso não cabia trazer. Mas eu separei cartucho, separei válvula, separei microfone daquele tempo. Legal. E os equipamentos eram equipamentos valvulados, eram coisas enormes. Para você ter ideia, o transmissor da rádio era metade dessa sala que nós estamos hoje aqui. Caraca. Os microfones, os tamanhos dos microfones eram os mesmos. Eu tenho um em casa, inclusive. E, oportunamente, a Sofia, que é minha vizinha, se quiser ir lá na minha casa para você conhecer essas coisas e levar a turma também, sinto muito não ter trazido. Lá na Art Voice, onde é meu estúdio, eu tenho muito equipamento antigo lá, que eu guardo com carinho, porque eu pretendo fazer o museu da Art Voice ainda. E se vocês quiserem ir lá, eles não estão devidamente expostos, bonitinhos, estão guardados. Mas eu tiro tudo para vocês verem e explico como é que funciona. Então o equipamento era um equipamento que existia na época. As mesas de som eram enormes, todas elas tinham racks cheios de válvulas. O som do estúdio, para chegar onde era o transmissor, era levado por um par de fios que ia pendurado nos postes da cidade, porque não existia link como tem hoje, Bluetooth, tem o Wi-Fi, tem essas coisas. Não tinha isso. Então tinha um fio que saía do estúdio e a gente ia pendurando esse fio nos postes até chegar lá onde era o transmissor. Aí, ó. Era bem diferente do que vocês, vocês conhecem hoje. Esse conhecimento técnico você adquiriu tudo nessa primeira rádio, foi na Rádio Orlândia. Então, naquele tempo, a gente era meio que obrigado a saber uma série de coisas. Não bastava você ser jornalista ou ser publicitário, você tinha que ser técnico, você tinha que aprender uma porção de coisas. E a gente vai convivendo com essas coisas e aprendendo. Eu depois fui fazer eletrônica. Eu sempre fui apaixonado por eletrônica e por causa da rádio fiz eletrônica. E aí eu aprendi, montei algumas emissoras de rádio, montei alguns estúdios, né, produtoras de áudio e vídeo. Tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isso também. Mas mesmo antes de fazer eletrônica, a gente conhece, todas as pessoas conheciam alguma coisa de funcionamento. Nem todo mundo sabia fazer a manutenção, mas todo mundo sabia como é que funcionava a estrutura. A rádio realmente era uma grande faculdade, era uma grande escola que ensinava a gente a fazer um monte de coisas. E fala um pouco, assim, que a gente é de turma, de amigo. Como era a turma que trabalhava com você na rádio? Olha, era a turma. Era uma grande família. Naquele tempo, as pessoas se identificavam muito nessa década de 70, 80. As pessoas se identificavam, as turmas se formavam muito em torno da paixão de cada um. E como todo mundo era apaixonado por rádio, por jornalismo e por publicidade, quem estava ali, que tinha a mesma paixão, virava uma grande família, porque era o assunto da boate, era o assunto da praça. Naquele tempo tinha praça, agora vocês conhecem praça só de ver de dia. De noite não pode ir na praça. É perigoso agora. A gente ia na praça de noite. Era muito gostoso, porque a gente arrumava namorada na praça. E a praça ficava absolutamente abarrotada de gente. Os meninos andavam girando para a direita, as meninas girando para a esquerda. E a gente se encontrava. Tinha uma banda de música. Você não é desse tempo, não, né, Andrei?
Você é desse tempo? Não. É. Mas eu conheço bastante. Tinha uma banda, tinha um coreto, tinha uma banda de música que ficava tocando e a gente ficava se encontrando. E aí a gente torcia para dar a volta logo para ver a menina que a gente estava paquerando e etc. E houve um tempo em que neste coreto onde tinha a banda montaram um estúdio. E aí fizeram ali a rádio da praça. Eu trabalhei nesse lugar também. Eu era o locutor da praça. Aí, Então você era babado. Mas então, aí eu ganhava mais meninas do que os outros. Em quantas pessoas vocês eram? Nesse tempo, né, eu acredito que umas 8 ou 10 pessoas na rádio. Legal. Porque tudo dependia de mais gente, né? A pessoa que fazia... Nessa rádio, por exemplo, a locução e a técnica era junto, mas dependia de manutenção, dependia de pessoas que faziam redação, que cuidavam de outras coisas. Quando eu vim para o FM, aí o FM já exigia menos gente, porque tinha menos jornalismo, tinha menos programas, tinha mais músicas, né? Então era menos gente. Mas na época do AM, em torno de 8 ou 10 pessoas, depois para o FM... Acho que não muito menos que isso também, era mais ou menos isso. Porque tinha também o pessoal do escritório, cuidava de RH, essas coisas. E nessa fase, assim, qual foi o momento que mais te marcou na sua trajetória na Orlândia Rádio Clube? Qual foi o momento que você fala assim, nossa, esse foi o momento? Então, ali eu passei momentos da minha carreira, os momentos iniciais da carreira são todos muito marcantes, porque... Você está descobrindo o mundo, né? Como vocês estão aqui na faculdade, descobrindo a profissão, aprendendo. A minha faculdade, a minha primeira faculdade, na verdade, foi ali, né? Porque não tinha, a gente não tinha acesso à faculdade com a facilidade que se tem hoje, né? A faculdade era uma coisa muito cara. Eu imagino que nem existia curso de jornalismo naquele tempo, acho eu. Eu não tinha conhecimento disso, então a minha faculdade era ali, tudo que eu descobri era ali, então tudo para mim era muitíssimo importante. Mas eu sempre fui muito palhaço, sempre fui mais ligado para o lado da arte do que para o lado da notícia, e eu gostava de jornalismo, mas eu gostava de fazer um jornalismo diferente, mais enfeitado, né, mais artístico. E eu tive a oportunidade de fazer esse programa de infantil e era um programa de auditório, porque as emissoras de rádio naquele tempo tinham auditórios. Aqui em Ribeirão tinha a PRA7, a 79, tinha auditório também. Então a rádio tinha um auditório como se fosse um anfiteatro, assim, como se fosse um cinema. E as pessoas pagavam para ir ver o programa. E eu via o auditório cheio em todos os programas meus, e aquilo... eu me sentia um artista, então aquilo era muito legal. Aquilo foi muito marcante. Aquela imagem, infelizmente eu não tenho foto, porque também não tinha, não era muito fácil tirar foto naquele tempo, e não tinha celular, pouquíssimas pessoas tinham câmera, você tinha que chamar um fotógrafo que vinha da outra cidade, era um negócio muito complicado tirar foto, né? O dia que você me pediu para mandar algumas fotos da época, eu falei, mas eu não tenho. Eu mandei para eles, a gente ficou lá, nossa, gente. Porque não tinha foto naquela época. Então eu não tenho foto, mas eu tenho na memória, e esse momento, talvez isso responda a sua pergunta, esse período foi muito marcante na minha vida. Legal. Geri, você com um currículo muito amplo, assim, a gente sabe que você passou por diversas rádios. Depois da Orlândia Rádio Clube, para qual rádio você foi? Depois da Orlândia Rádio Clube, eu fui para Batatais, na Rádio Educadora FM. Depois da Orlândia Rádio Clube, eu fui para a Lidersom FM, que montou lá em Orlândia. Foi quando apareceu o FM, a Lidersom já se instalou lá em Orlândia. De lá eu fui para Batatais, na Rádio Educadora FM. Depois voltei para a Orlândia Rádio Clube por algum tempo. Depois vim para Ribeirão, aí trabalhei aqui na Diário, trabalhei na Conquista. E depois eu meio que me especializei assim, em gravações publicitárias, em gravações comerciais. E eu trabalhava muito nas produtoras aqui e acabei indo para São Paulo a trabalhar nas produtoras em São Paulo também. Legal. E qual que foi a segunda que você foi? A Lidersom FM. E como que foi? Como que foi o começo? Como que surgiu esse... Foi um grande desafio, porque quando começou a surgir o FM,
e as emissoras montavam, havia um projeto na cabeça de quem instalou o FM, de que o FM deveria ser a rádio musical, deveria tocar música. E a gente não tinha radialista que fazia rádio de música, porque não tinha rádio de música, estava começando. Todos os radialistas eram de AM, e todo mundo que ia para o FM tinha o costume de fazer aquela levada de voz, aquela forma de falar, e todo mundo falava a mesma coisa. E o dono da rádio tinha na cabeça um projeto que aquela rádio tinha que ser musical. E nenhum de nós concordava muito com isso, porque a gente era tagarela, a gente vinha do rádio AM. E aí foi um desafio grande, porque nós precisamos aprender a fazer o rádio. Esse FM que vocês ouvem hoje, na verdade, foi instituído pela nossa geração, que nós tivemos que descobrir um jeito de fazer rádio. Agora, o rádio FM está partindo de volta para o AM que a gente fazia. Então, você ouve hoje, por exemplo, a CBN, é o AM que a gente fazia na década de 70. Você ouve hoje, por exemplo, um podcast, é o rádio que a gente fazia na década de 70, de 60, de 50, que eu não participei, eu comecei a participar em 70. Mas hoje, quando você vê um podcast, é isso, era aquilo que a gente fazia. Uma rádio jornalismo é o que a gente fazia. Então, hoje o FM está indo nessa direção porque descobriram que esse tipo de prestação de serviços é muito útil para a comunidade. Mas de 80, quando se instalou o FM, até agora, a ideia do rádio FM é que fosse uma rádio musical. Né? Em qual ano que você começou a trabalhar na Líder FM? Não sei. 77, 80. Entre 75 e 80? Entre 78, talvez, 79, mais ou menos assim. E quais que eram suas funções lá? Sempre locutor. Sempre foi locutor. Sempre locutor. Entendi. Sempre locutor. Só na Orlândia Rádio Clube, na minha primeira fase, que eu entrei de office boy, mas quando eu me tornei locutor, eu nunca mais tive outra função a não ser essa. E você falou que teve um breve retorno seu para a Orlândia Rádio Clube. Como é que foi esse retorno? Foi assim, eu tinha ido eu saí da Lidersom e fui para a Rádio Educadora, fiquei um tempo na Rádio Educadora, aí já estabelecida como rádio musical e etc. A gente já tinha mais ou menos aprendido a fazer essa rádio musical, ainda se criou muita coisa depois, mas eu tive que me desligar da rádio. E aí, como eu voltei para a minha cidade, voltei para Orlândia, eu estava desempregado, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir na rádio pedir emprego. E como eu tinha começado ali era meio que minha casa, a turma que estava trabalhando ali era a mesma, todo mundo já me conhecia e etc. Eu consegui o emprego de volta e comecei a trabalhar aí já direto com um programa jornalístico, que era apresentado nos sábados de manhã. Era eu e uma moça que era de Salles Oliveira, que havia se formado na UNAERP, então era recém-formada pela UNAERP. E nós fazíamos um programa que se chamava Integração. Começou esse programa ia para o ar foi criado com a minha volta para ir para o ar no sábado de manhã. E esse programa era sobre... Era só notícia? Era jornalismo, era notícia, mas tinha participação do ouvinte, tinha entrevistas, era bem dinâmico, assim, era um programa bem dinâmico. Não tinha música, esse programa não tinha música. E como que foi a experiência de sair de locutor para um programa jornalístico? Desafiador, não tem dúvida, porque aí o jornalismo começou a entrar na minha vida. Né? E eu não tinha o conceito de jornalista, não tinha feito a faculdade de jornalismo até então, e eu não tinha conhecimento desse nicho de comunicação, né? Não tinha conhecimento dessa forma de comunicação. Então tudo era muito... Hoje, se eu tivesse a oportunidade de ouvir, eu ia achar muito engraçado, porque era tudo, a levada de voz era muito de rádio, era muito de musical, era muito de entretenimento, e as entrevistas eram feitas também com essa levada de voz que na verdade não tem nada a ver, né? Mas foi desafiador e a gente foi aprendendo. Mas eu tinha a Solange, na época, que me acompanhava nesse programa Integração, que ela estava recém-formada
aqui na UNAERP. E ela levou da faculdade o conceito de jornalismo. Então, na verdade, eu aprendi muito com ela, porque eu não tinha feito faculdade até então. Né? Então, na convivência com ela, eu aprendi muito. Gera, você também teve uma passagem pela Rádio Diário FM. Passagem grande. Grande, uma ampla passagem. Foi a passagem. E como que foi a sua chegada? Como que tudo aconteceu lá? Eu vim atrás. Eu tinha um sonho de trabalhar numa cidade maior, eu tinha um sonho de trabalhar numa rádio maior. E como todos os radialistas de todas as cidades da região tinham esse sonho naquele momento. E eu ficava ouvindo a Rádio Diário e sonhando com vir para cá. E não era uma coisa simples de se conseguir emprego numa rádio do porte da Diário da época. E as exigências eram muito grandes. Mas eu vim atrás, dei em cima e peguei no pé das pessoas. E mesmo sem a formação universitária na época, eu acabei conseguindo, acho que pela minha persistência. E aí, quando eu entrei na Diário, eu comecei a aprender a trabalhar no rádio musical. Aí eu percebi que o rádio musical que eu fazia antes não era o modelo que o mercado pedia. E aqui em Ribeirão eu comecei a aprender com muitas pessoas. Foi quando eu conheci o Gil Santiago, que é professor de vocês. O icônico. Trabalhei com ele muitos anos, né? Aprendemos muita coisa juntas, aprendi muita coisa com ele, é muito provável que ele tenha aprendido muita coisa comigo. Com certeza. E a gente foi montando juntos esse rádio que hoje existe aí. E tanto é que existe um grupo de um colega nosso, o Celso Luiz, que trabalhou com a gente na época também, e ele criou um grupo e até fizemos encontros e tudo, o FM que fez história, que são os profissionais daquela época que se reúnem periodicamente para fazer um encontro, fazer uma festa, matar saudade, bater papo, né? E quase sempre fala mal do Rádio Novo. Eu queria só voltar um pouquinho e saber como que foi quando você foi para Batatais, na Educadora. Como que foi esse processo? Mudar de cidade, né? Assim, foi bem estranho, porque não tinha no conceito, no nosso conceito daquele tempo, não tinha esse negócio, vou mudar de cidade, vou alugar uma casa, vou ficar num hotel, vou ficar... não tinha a menor condição de ser assim. Então eu fui para a Rádio Educadora para morar na rádio. Entendi. E eu dormia dentro do estúdio num colchão no chão. Caraca. Eu fazia um horário, que era o período da tarde, e saindo desse período eu tomava banho na rádio, as minhas roupas eram guardadas no porta-mala de um Dodge Polara que eu tinha, que era carro novo, era um carro. Acho que vocês nem conhecem o Dodge Polara. Não. Era meu guarda-roupa, o porta-mala do carro. E eu comia de marmita que eu buscava numa pensão que era perto da rádio, e tomava banho na rádio, escovava os dentes na rádio, e tinha um colchão que ficava escondido dentro do estúdio. Então, quando o último locutor ia embora, porque a rádio fechava, naquele tempo a rádio encerrava, e quando o último locutor ia embora, eu ia lá e resgatava o meu colchão que estava escondido, botava no estúdio, dormia, e acordava no outro dia, antes das 5 horas da manhã, porque o primeiro locutor ia chegar para abrir a rádio. Cara, e você ficou mais ou menos quanto tempo na Educadora? Devo ter ficado uns 8 meses, mais ou menos. Aí depois foi quando você já voltou? Aí eu voltei, Entendi. eu voltei para Orlândia. E sua função lá também era locutor, Era né? locutor, sempre Perfeito. foi locutor. Você acha que... Você falou que não tinha formação acadêmica. Ó quem veio. Você acha que não ter uma formação, um diploma, pesava muito? Naquele momento não pesava tanto, porque os cursos de comunicação social estavam nascendo, estavam surgindo. Então, naquele momento não pesava tanto, porque a implantação dos cursos acabaram se dando com estas pessoas que se formaram no trabalho. As pessoas se formaram trabalhando e depois ajudaram a implantar os cursos. Agora, hoje não mais. Hoje, sem a formação acadêmica, zero de chance de você trabalhar e de você conseguir espaço no mercado e de você fazer alguma coisa. Mas naquele momento não fazia tanta diferença, porque a nossa academia, a nossa faculdade, eram as pessoas mais velhas que trabalhavam com a gente. Então, sempre que eu chegava num lugar, tinha os que já estavam ali,
tinha o patrão, tinha as pessoas que tinham mais experiência. Essas pessoas é que ensinavam a gente. Sim. E voltando para o seu tempão, né? Na diário. Diário, bom. Quais eram os programas ali que você apresentava? Não se usava naquele tempo fazer nome de programa. Eram divididos por horários. Era o horário do locutor tal, o horário do Gera, o horário do Gil, o horário do Moacir, o horário do... Então, era Moacir Franco? Moacir... Tá. Não, eu não peguei o Moacir Franco aqui. Era Moacir Jatobá. Sim. Ele está numa foto aí, inclusive. E a programação era determinada pelo profissional que chamava programador. Ele determinava... sim, olha lá. Esse que está mais gordinho ali atrás era o Fernando Maruti, que era o programador. Ele que determinava a programação. E o Moacir é aquele que está escondido atrás de mim. Bem do cantinho. Aquele magrelão do fundo é o Carlinhos Caparelli, que possivelmente vocês vão acabar trazendo aqui em algum momento. Sim. Já veio? Já veio. E o Moacir Jatobá é esse que está atrás aí, entre o Carlinhos e eu. E quem determinava a programação musical era o programador. E os locutores entravam para fazer aquela programação acontecer, para animar a execução daquelas músicas. E aí a gente precisava ter conhecimento de nomes, de cantores e etc. e tal. Mas não tinha nomes de programa. Tá. Então era o horário do Gera. O Gera está fazendo das 7 às 11 e a gente fazia assim. E aí acabou que na diária era outra turma. Daquela do Rádio Orlândia. E nessa turma aqui, como era a sua relação? Que a gente vê que até hoje você mantém essa amizade. Essa turma foi, assim, para mim, uma turma de professores. Quando eu cheguei, eram os meus ídolos, porque eu ouvia eles no rádio. E eu ficava ouvindo o rádio quando eu trabalhava lá em Orlândia, e eu ficava no carro, ou eu parava meu carro na praça em frente à igreja. Meu carro não tinha rádio FM, a minha namorada tinha um rádio de pilha, e ficava eu e ela sentados dentro do carro, ouvindo a Diário FM, porque eu queria vir trabalhar na Diário, eu queria aprender a fazer igual eles faziam. E como era noite, eu ouvia o Paulinho, o Paulinho foi o que veio aqui, que vocês entrevistaram aqui, o Paulinho Pussi. Tá. O Paulo? Não, o que veio aqui é o... É que foi outra turma que entrevistou. Não foi... Não, foi o Paulo Prado. O nosso foi o Prado. O Prado trabalhava lá. Foi o Prado que me contratou. Sério? Primeiro ele me deu uma canseira. Ele me fez voltar umas 20 vezes pro teste, me reprovou no teste. Ele comentou com a gente. E depois ele me contratou. Foi. Não, o Paulo Pussi é o que é hoje da Clube. E o Paulinho, eu ficava ouvindo ele. E dentro do carro com a minha namorada, aí quando começava a tocar música, eu abaixava o volume do rádio e ficava falando igual ele, para ela ver se estava parecido. E a minha namorada que estou falando é a minha esposa hoje. Nós somos casados há 43 que anos. romântico. 43 anos. E o radinho... Você conheceu ela na praça? Não, eu conheci ela ligando no meu programa pedir uma música. Ela pediu uma música, eu não toquei a música, ela ligou no outro dia para reclamar que eu não toquei a música, e aí estabeleceu-se Aí, ó. E aquele radinho que eu estou te contando, que é lá do que a gente ouvia no carro, radinho de pilha, está guardado lá em casa. Eu quero ver. Vai lá, vai que a sorte do amor pega em mim. Que não tá fácil. Mas está guardado lá o radinho de pilha que a gente usava no meu carro, porque meu carro não tinha rádio FM. Bom, aí então falando da turma. Aí eu cheguei, aqueles caras eram meus ídolos, né? Era o Carlinho, um desses que está na foto, o Milton Rabelo, que foi meu padrinho de casamento depois, o Moacir, o Paulinho, aí tá a turma, ó. O Carlinhos, aquele que está lá, o Fernando estava na época, o Moacir estava na época. Esse de barba aqui é o Beni Chagas, que está em Franca hoje, e aquele outro ali, se você vê ele hoje, você não conhece, ele está umas 5 vezes maior que aquilo de gordo. Mas ele não é mais radialista, ele é professor de... Dali você era mais novo? Eu, possivelmente, eu era mais novo. Eu tinha aí 20 anos. Nossa. 20? Tinha 20 anos aí. É a idade da Isadora, né, Dora? Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 64.
Faz um tempo. Tem um caminho aí ainda. Tem. E eu tinha acabado de casar, eu era recém-casado. Casou novo, então. Casei com 20 anos. Então, esses meninos que trabalhavam na rádio eram os meus ídolos. Eu ouvia eles assim, eu babava ouvindo eles, achava que eram os melhores caras do mundo, e eram mesmo, né? Tanto é que a maioria deles foram para São Paulo, para Jovem Pan depois, trabalharam lá. Eles eram sensacionais. E eu entrava no estúdio, sentava atrás deles, numa cadeira no estúdio, e ficava vendo eles trabalharem para aprender. E eu trabalhava na madrugada. Eu entrava 1h da manhã, trabalhava até às 6h. E de dia eu ia para a rádio para ficar assistindo eles, para eu aprender a fazer. Até que o meu chefe, que era o Fernando, aquele gordinho ali, achou que era possível e teve uma vaga, ele me passou para trabalhar à noite, das 7 às 11 da noite. Então, para mim, foi a maior faculdade que eu fiz, foi aquilo ali. Porque depois as faculdades me ensinaram um monte de teorias, etc. Mas a faculdade da prática foi aquilo ali, não tem dúvida. Por quanto tempo você ficou na Rádio Diário? 7 anos na primeira, 7 anos na primeira etapa, 7 anos consecutivos. Logo no final dos 7 anos eu fui para o SBT. Com 6 anos mais ou menos eu fui para o SBT, fiquei fazendo acho que um ano, 6 meses, fiquei trabalhando na rádio e na televisão. Mas aí a televisão exigiu muito e eu não tinha mais fôlego para fazer. Eu escolhi deixar a minha paixão, mas era o menor salário. Então eu deixei a rádio e fiquei só na televisão. Passado algum tempo eu voltei para Diário, porque eu não aguentei ficar longe. Aí eu vim pedir para um horário à noite. Aí eu trabalhava de dia na televisão, à noite eu vinha para a rádio, trabalhar na rádio à noite para satisfazer a minha... Que era esse horário da madrugada? Não, esse era à noite mesmo. Entrava às 7 horas, eu saía da televisão às 6, entrava às 7 na rádio e ia até meia-noite. E aí depois fiquei um tempo, não aguentei também sair, porque aí nesse ponto eu já tinha filho, né, pequeno. Casado. E aí eu saí de novo e mais para frente, já com o Vinícius. O Vinícius já tinha lá uns 4 ou 5 anos, eu voltei para a Rádio Conquista. Aí eu voltei a fazer rádio, aí já rádio sertaneja, já um outro estilo, E o Vinícius vinha comigo todos os... Eu vinha trabalhar, ele vinha comigo. Tanto é que pegou o bichinho do rádio dele. A gente já vai falar também sobre a SBT, sobre a Rádio Conquista. Eu queria falar ainda sobre a Diário. Qual foi o momento que mais te marcou ao longo desses anos todos aí, que você lembra até hoje? Assim? Tudo foi marcante demais. É muito difícil selecionar alguma coisa, mas naquele tempo uma coisa que marcava muito era a liberdade que a gente tinha de trabalhar e de fazer aquilo que a gente tinha na cabeça. E por causa dessa liberdade, teve um momento muito interessante da criação de um personagem. Eu criei um personagem chamado Pufinho. Esse Pufinho era um alienígena que veio de Pulferoide. E aí esse Pufinho falava com a gente. E eu inventei um jeito de fazer a voz do Pufinho. Que naquele tempo não tinha equipamento digital, não tinha como fazer nada, mas nós tínhamos uns gravadores de rolo que tinham um pitch que acelerava a voz. E eu gravava, eu era a voz do Pufinho, então eu criava os roteiros, gravava todas as respostas do Pufinho em cartuchos. Você trabalhou com cartucho, Andrei? Encartuchava todas as respostas do Pufinho e botava na cartucheira, eu fazia as perguntas e o cartucho fazia a resposta. Como que era a voz? Eu não consigo fazer porque era uma voz acelerada. Era uma voz de pitch, né? Era uma voz assim, de uma vozinha fininha, acelerada. Não tem como eu fazer essa voz sem curiosa. Sem nenhum recurso. Não, mas é fácil, no computador você faz isso hoje você não tem nada, você não tem nada que possa fazer aí, né, Andrei? Acho que tenho. Arruma aí um jeito. Vou arrumar aqui um jeito. Arruma aí um jeito de fazer. Agora faz. Agora faz brincando. Só clica num botão e já. No final, então, a gente vai fazer a voz do Pufinho. Tá bom. Se você achar aí um pitch, você faz para mim. Não tem. E é bem interessante, porque eu perguntava e a voz respondia.
E esse Pufinho, ele acabou participando dos horários de todos os locutores e ele ficou muito tempo no ar. Eu criava roteiros constantes e para todos os dias tinha um assunto diferente que o Pufinho discutia com as pessoas, porque ele voava dentro do estúdio, derrubava tudo, era uma coisa de louco. E uma coisa interessante que aconteceu, que foi assim, para contar uma coisa marcante, Claro. o patrocínio que a empresa que patrocinava esse personagem era a livraria Edonê. E a livraria, um dia nós dissemos que o Pufinho estaria na Edonê. E quando chegou no dia que marcado para o Pufinho estar na Edonê, e nós fizemos o caminhão do bombeiro está levando o Pufinho e tal, está chegando e não sei o quê. O pessoal da livraria ligou na rádio e falou assim: o que vocês estão arrumando aí? Porque está cheio de gente aqui na porta da loja esperando chegar uma coisa que nós não sabemos nem sobre. E aí nós tivemos que inventar uma história que não deu certo, que o caminhão do bombeiro acabou levando ele para outro lugar e etc e tal. Mas eu não vi a aglomeração, mas segundo o pessoal, teve uma aglomeração na porta da loja para conhecer o Pufinho. Olha a força que o rádio tinha. Foi muito interessante. E depois dessa trajetória marcante, você foi onde você foi para o SBT? Ou você foi para... Fui para o SBT. A Conquista eu vim depois. Você foi depois. Eu vim depois. A sequência aí foi o SBT. Perfeito. Vamos então pular para a Conquista e depois a gente só fala de TV, entendeu? Vamos lá. Então, como que foi sua chegada na Conquista? Então, a Rádio Conquista, ela existia desde quando foi inaugurada a Diário, logo praticamente junto, foi inaugurada a Conquista. Mas a Conquista não era sertaneja, a Conquista tocava música, era MPB. E o estúdio da Rádio Conquista era lá no Morro da Conquista, por isso que chamava Conquista, onde estavam os transmissores da Diário e da Conquista. Então, quando eu trabalhava ainda na Diário, eu sempre falava para as pessoas lá da rádio assim: puxa, vocês podiam transformar essa rádio numa rádio sertaneja, só 24 horas sertaneja. Eu falei: você está ficando louco, como é que vai ter uma rádio 24 horas sertaneja? Isso não vai virar nada, isso é uma coisa de doido e tal. Na medida que o tempo passou, não foi porque eu disse, eu conto isso com um certo orgulho, porque eu realmente falei isso e depois acabou dando certo e as pessoas não sei nem se lembram que eu havia dito. Mas chegou-se à conclusão que poderia se ter uma rádio sertaneja. Então eles mudaram a programação da rádio para 24 horas sertaneja. Foi um período, mais ou menos na década de 90, foi mais ou menos em 95, creio eu, que tinha um volume de músicas sertanejas diversificado e muita música boa, e a rádio fez muito sucesso. Então, quando eu resolvi que eu queria voltar para a rádio, porque o SBT já tinha me dado um pouco mais de folga e eu estava sentindo falta do rádio, e eu voltei para a empresa, porque eram juntas, né? Quem não sabe, Diário e Conquista é a mesma empresa. Eu voltei para pedir emprego de novo lá, eles falaram: na Diário não tem como, tal, mas nós temos uma vaga aí na Conquista. Eu falei: eu topo. Mas eu nunca tinha trabalhado com rádio sertanejo. Não conhecia nada. O que eu sabia de sertanejo era lá de trás do AM, mas não era mais aquilo. Eu tinha passado muitos anos e o sertanejo já não era mais aquilo que eu conhecia. Mas entrei na rádio sertaneja, aí já estava na sertaneja o Moa, o Moacir, que é esse que trabalhou comigo no Diário, já estava na sertaneja. Muitos outros colegas nossos estavam na sertaneja. E aí eu entrei e, de novo, comecei a prestar atenção em quem já estava para aprender de novo. E acabou sendo mais um desafio na minha vida, mas que também foi bom, deu certo. Eu fiquei alguns anos ali, fizemos sucesso. Foi o período em que nós fazíamos shows, nós íamos para os bairros fazer shows com dupla sertaneja, e as pessoas esperavam mais o locutor da rádio do que a dupla sertaneja, do que o artista. O locutor era mais artista do que o artista nessa época, era bem interessante. Como foi para o senhor trabalhar com esse meio sertanejo, esse estilo musical? Então, eu vim de uma cidade muito pequena, vim de uma rádio AM, vim de a minha semente tinha já alguma coisa de sertanejo. Claro que eu era muito jovem, eu tinha lá 18, 20 anos, e eu, com 18, 20 anos,
a menos quem vive na roça, quem vivia na fazenda e gostava muito. Eu vivia na cidade, né? Então a minha tendência era para gostar de rock, era para gostar de outras coisas. E pela influência até dos amigos, eu quis migrar para uma rádio que tocasse músicas mais modernas, a gente chamava de música mais moderna, porque o sertanejo naquele momento era a música que falava da raiz, que falava da roça, que falava da fazenda, etc. E tal. E a gente, jovem, não quer ir adiante, né? O jovem quer ir para frente. E aí, mas de qualquer forma eu tinha isso na raiz, né? Eu tinha isso, sempre tinha uma semente disso dentro de mim, porque eu morava numa cidade menor, trabalhava numa rádio AM. Quando eu vim para a Rádio Conquista, apesar do sertanejo ser diferente, ser esse modelo mais romântico, né? Eu senti alguma identidade com isso, porque a linguagem que era usada na locução tinha muito a ver com o rádio AM lá de trás. Então eu tive uma identidade bem interessante. Foi menos difícil aprender a fazer sertanejo do que fazer pop na Diário. Porque também eu já tinha mais experiência de profissão, né? Tinha mais tempo de profissão, então a adaptação sempre é mais fácil. Em que ano que você começou na Conquista? Cada coisa. Eu não sei. Mas foi, em média, foi em qual? 95, talvez. Entendi. Não sei. E por quantos anos? Acho que eu fiz até um levantamento disso, eu mandei para vocês. Em algum lugar está escrito. Está escrito lá. Mas sabe onde que eu levantei isso? Na minha carteira de trabalho. Ah. Eu fui pesquisar na minha carteira de trabalho, porque eu não lembro mais. Por quanto tempo que você ficou na Conquista? Acho que uns 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. Legal. Imagina. E na sua, tipo assim, ao seu ver, qual dessas rádios assim te marcou mais? Você consegue falar? Todas elas tiveram um papel muito importante na minha formação, na minha vida profissional. A URC foi a primeira rádio que me colocou no mercado, que me deu a primeira oportunidade. A Educadora foi a primeira FM que abriu as portas depois da Lidersom. A Lidersom foi assim foi um período de transição e bastante difícil, mas quando eu fui para a Educadora eu aprendi um pouco mais, porque já tinha ali estabelecido um modelo de programação. A Diário foi o grande pulo da minha vida, que eu vim para uma cidade maior, que me ofereceu não só a formação profissional, mas também a formação pessoal, por estar convivendo com pessoas diferentes, em situação diferente. Foi quando eu casei e passei a ter uma vida diferente, né? Deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe para ser marido da minha esposa. Sim. Aí nós começamos a estabelecer a nossa família. Então, a Diário tem uma marca muito forte na minha vida com isso. A Conquista, por ser a sertaneja, e ela foi a primeira sertaneja do Brasil. E eu tenho orgulho de falar, como contei a história, de ter quase que profetizado isso, né? Também teve uma marca, mas não tem jeito, não tem como eu falar que essa foi melhor. Cada uma é muita seu... história. Não, todas elas deram uma contribuição muito grande para mim, viu? E agora, voltando aí, entrando na televisão, você passou por ela em 1993. Quais foram as maiores dificuldades dessa transição aí do rádio para quando você entrou no SBT, né? Pois é, o SBT foi assim, eu fui para o SBT em 88, porque a Conquista veio depois, eu estava no SBT quando eu vim para a Rádio Conquista. Então, em 88, eu tive a oportunidade de ir para o SBT. O que aconteceu? Ah lá, olha eu que bonito. Olha eu bonitão. E o SBT aconteceu assim. Eu estava em São Paulo, trabalhando em produtoras gravando comerciais, e eu resolvi ir na TVS, na época, lá em São Paulo, para conhecer. E eu estava tomando café na esquina da pensão que eu morava, e eu perguntei pro Ceará, falei, Ceará, como é que faz para ir na TVS? Ele falou, você pega o metrô aqui na Vila Mariana e desce no Carandiru, é ali pertinho. O SBT naquela época era na Dona Santa Veloso, na Vila Guilherme. Então você descia no Carandiru e rapidinho estava lá.
Eu fui lá para conhecer o SBT, a TVS na época, eu estava andando lá nos corredores e eu encontrei um estúdio, uma sala como essa, assim, com um operador, e eu ouvi a voz do Lombardi na época. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Lombardi, eu acho que sim, né? E eu ouvi a voz do Lombardi gravando alguma coisa, eu entrei e fiquei esperando. Aí quando ele saiu lá da cabine, eu me apresentei para ele, falei, olha, eu sou locutor e tal. Que bom, aonde você vai almoçar? Vamos almoçar comigo. E eu disse para ele que eu estava em São Paulo, trabalhando nas produtoras, mas que eu queria arrumar alguma coisa em rádio em São Paulo, porque eu tinha um sonho de ir para São Paulo. Ele falou, olha, larga disso, que é muito difícil aqui, né? Nós estamos construindo um prédio lá em Ribeirão Preto e nós vamos montar uma emissora lá. Você não quer ser o locutor da emissora? Aí, ó. E eu disse, eu quero. Paralelo a isso, o diretor da emissora aqui havia perguntado para o Paulo Prado, que esteve aqui, e o Paulo Prado tinha uma produtora, se ele não conhecia alguém que pudesse ser o locutor daqui. E o Paulo Prado tinha falado de mim. Então era para ser. Era para ser. Quando eu cheguei de São Paulo com a história de que eu havia sido indicado pelo Lombardi, a mesma coisa o Paulo Prado tinha feito. E quando eu cheguei no escritório do diretor, ele falou, para todo mundo fala de você, o que é isso? Eu falei, porque eu sou muito bom. E parece incrível, quando eu fui contratado, fui trabalhar como locutor, e num determinado, depois de 4 ou 5 anos que eu estava lá, eu assumi o cargo de gerente de programação, que era o chefe do locutor também, porque o meu chefe tinha sido transferido para Porto Alegre e eu peguei o lugar dele. E quando eu entrei no lugar dele, que eu fui mexer nos armários e organizar os armários do meu jeito, e eu encontrei um tanto de fitas de rolo com testes de locutores. E eu encontrei testes de todos os colegas de Ribeirão, foram lá fazer teste de locutor. E acreditem se quiserem, eu não fiz teste. Eu fui indicado por 2 pessoas e entrei no cargo sem teste, e os nossos colegas todos, eu não me lembro nem se tinha, acho que até o Gil fez teste lá na época. Não tenho certeza, mas todos esses colegas que trabalharam com a gente, tinha teste de todo mundo, tanto que eu copiei os testes e mandei para eles depois, falei, até achei um negócio aqui, presente. Eles falaram, teste eu não quero, eu queria o emprego. O emprego é meu. Teste você fica. E aí eu fiquei 30 anos trabalhando no SBT. Caraca. E ao longo desses 30 anos eu voltei para Diário uma vez e depois voltei para Conquista. Voltou. Isso. E só para fazer uma linha do tempo, no seu tempo no SBT, que a gente viu que Sim, foi grande. Você começou como locutor, vamos lá. E aí depois... Não, foi assim, eu sempre fui locutor e ainda sou. Hoje você segue só como locutor? Só como locutor. Tá. Hoje eu não sou mais funcionário, não sou mais empregado, hoje eu tenho uma empresa que presta serviço para o SBT, mas a minha voz continua lá como sempre esteve ao longo dos 34 anos de existência do SBT. O SBT nunca mudou a voz padrão. A voz padrão de Ribeirão sempre foi a minha. Desde o dia da inauguração, fui eu que inaugurei, né? Está no ar a emissora de Ribeirão Preto, fui eu que fiz isso. Você acha estranho ouvir sua voz assim, de repente? Não. Já acostumou, né? Não, porque isso é treino, né? Tem uma coisa interessante sobre a voz, porque quem ouve a sua voz, não ouve a voz que você ouve. Já me falaram isso. Aí que está. Porque você ouve a voz que eu ouço e você ouve também a vibração. Os seus tímpanos estão presos na musculatura, a vibração óssea. Isso causa uma alteração. Então, a voz que você tem costume de ouvir não é a voz que todo mundo ouve. Quando você grava e ouve, você acha que não é você. Fala, não, mas não sou eu. Mas é a que todo mundo ouve, é só você que ouve diferente. Ai, eu odeio. Mas você há de considerar que eu estou fazendo isso há 50 e...
55 Se anos. não gostar, vai ter que gostar. Agora vai ter que gostar, não vai ter jeito. E como que você se sente já há tanto tempo sendo a sua voz a principal aí da SBT daqui da região? É muito gratificante. É muito gratificante. É sinal de que o trabalho que eu faço esteja sendo um trabalho que atende o que a emissora precisa, porque senão a emissora já tinha trocado, como trocou tantos outros colegas de tantas outras áreas. Né? E isso é muito bom para mim, porque isso prova que eu, apesar de ter passado o tempo e eu estar hoje com 64 anos, é sinal que eu estou ligado, eu tenho me atualizado. Para continuar. Porque senão a emissora já tinha me tirado. Com certeza, porque não é pelos meus belos olhos e tampouco pela minha bela voz. A emissora é uma empresa que precisa ganhar dinheiro e precisa ter produtos vendáveis, porque ninguém vai ficar fazendo graça para ninguém. Aí eu queria saber um pouquinho da foto, dessa história, dessa foto que a gente viu. Ficou, como assim? Ele apresentou um pouquinho do Teleton, fez parte. Como foi? Aí, nessa foto, eu estou no estúdio de Ribeirão. Porque o Teleton é uma campanha que o SBT faz, que é uma campanha nacional que envolve todas as emissoras. Então, cada apresentador, os apresentadores locais de todas as emissoras, também dão a sua contribuição pedindo para doação, vendendo aí esses bonequinhos e etc. e tal. Então, esta participação especificamente é uma participação que eu fiz aqui no estúdio de Ribeirão para o Teleton Nacional. Mas tem fotos aí, algumas fotos que eu mandei aí, que eu não sei. Essa aí, por exemplo, eu estou no estúdio de São Paulo. Essa é no estúdio de São Paulo, participando do programa nacional. Legal. Então, esse foi num ano, aquele que eu estou com os bonequinhos em outro ano. Então, neste ano aí, eu fiz o Teleton de São Paulo, e os outros anos eu tive uma participação no Teleton, mas via estúdio de Ribeirão. E é interessante, porque a gente que faz jornalismo é muito curioso quando a gente vai fazer as visitas na TV. Sim. Como que era a sua rotina, assim? Como que era estar lá dentro? Você sonhava com isso? Em estar dentro de uma emissora? Na verdade, eu não fazia nem ideia de como que era uma emissora de televisão. Porque eu sempre trabalhei com rádio, e eu conhecia estúdio de rádio, eu sabia tudo de rádio, mas eu nunca havia estado num estúdio de televisão. Então, quando surgiu essa oportunidade, grande Gil, quando surgiu essa oportunidade, o Gil vai me entregar aqui. Quando surgiu a oportunidade que eu fui para a televisão, eu entrei num lugar que eu nem fazia ideia de como era. Você, Fala, Gil, boa noite. Boa noite, meu querido, que prazer encontrá-lo aqui. Né? Você contou para eles por que eu virei Gil? Não contei, não chegamos aí ainda. Eu acho que eles não fizeram essa pergunta. Por quê? Quando, posso me interromper o SBT? Claro. Posso interromper? Porque era o seguinte, eu vim para Ribeirão e eu comecei aqui em Ribeirão com um monte de nome, mas sempre foi Gera. O Paulinho Prado, que esteve aqui, foi o autor do nome Gera Big Nose. O Gera Big Nose é por causa do meu nariz é muito grande. E era maior ainda, porque eu já fiz uma cirurgia plástica onde tirar metade. E quando eu cheguei já tinha... Aí o Gera já existia, e já era o Geraldo. E quando o Gil chegou... Quando o Geraldo chegou. Quando o Geraldo chegou no meio do rádio em Ribeirão, não tinha jeito, seria confuso ter dois Gera ou dois Geraldo. Aí eu não sei quem foi que criou para ele, ou se foi ele mesmo que criou, o... Marco Moura, aquela turma. Marco Moura, então. O meu foi Paulinho Prado, né? E aí criaram para ele o nome Gil, para fugir do Gera que já existia. Aí eu sou Geraldo Gil. Geraldo Gil. Agora ele virou Gil por causa de mim. Aí, ó. E confunde. Todo mundo que entra no curso. Tá revelado. Um dos mistérios do Gil, né? Revelado, tem tantos. Pronto aí. São tantos. Aí, eu sou o culpado do nome Gil. Tá vendo? E todo mundo acha que é Seja Gilberto. bem-vindo, viu? Obrigado, Gil. Obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui. No final nós temos perguntas do chat para você. Pergunta do chat, tá bom. E aí eu entrei de locutor.
mais um desafio para aprender a ser locutor de televisão, porque não tem nada a ver com a linguagem de locução do rádio. É isso que eu ia te perguntar, até como foi a diferença. Outra linguagem, aí eu tive que aprender, aí eu fui para São Paulo, fui fazer um estágio, fui encontrar os colegas de outras emissoras e tal, fui ouvir quem já fazia e fui estabelecendo uma maneira, uma forma de fazer locução para atender a televisão. E aí, sempre foi, desde o dia da inauguração e até hoje, não sei se até amanhã, porque pode ser que amanhã eles cancelem o meu contrato, mas ainda sou o locutor voz padrão do SBT. Nunca deixei de ser o locutor, mas ao longo dessa timeline aí, eu fui chefe de programação, depois eu fui supervisor de programação, depois eu fui gerente de programação, depois eu fui diretor de programação. Legal. Então sempre teve outras. Por um período eu fui só locutor. Depois eu fui conseguindo essas adições porque o locutor de televisão é mais tranquilo do que rádio. A atividade é menos puxada, então dá tempo de fazer essas outras coisas. E aí eu fui ganhando esses cargos e tive adições no salário por causa disso. E eu fiquei rico por causa disso. E como que era a rotina? Por isso que eu moro no prédio da Sofia, senão eu não moraria lá. Ah, sim. Ô, Gira, e como que era a rotina de todas essas funções aí que você fez? Assim, quando eu era só locutor, eu batia cartão. À 1h30 da tarde eu fazia diário até meio-dia, depois eu batia cartão 1h30 da tarde e saía às 6. O período do locutor era esse. Era da 1 às 6. 5 horas, cumpria 5 horas como todo locutor de toda emissora. Então eu cumpria essas 5 horas, a emissora se adequava a colocar tudo que ela precisava da minha voz dentro dessas 5 horas. Quando eu comecei a ganhar esses outros cargos, aí então estes cargos tinham 8 horas de carga horária. Então eu entrava às 8, saía ao meio-dia para almoçar, voltava às 1h30, saía às 6 da tarde, por causa do cargo de chefe, de gerente, etc. Só que é a mesma pessoa. E aí o locutor deixou de estar presente só da 1 às 6. O locutor estava lá o dia inteiro, então qualquer momento que precisasse de alguma coisa, o locutor estava lá. Entendi. Mas nós tínhamos aqui a dificuldade do operador. Então, o André, que era o operador de áudio daquela época, ele tinha o período de trabalho dele, a gente se restringia ao período dele. Mas quando precisava de coisa fora de horário, os técnicos iam lá, ligavam o equipamento e a gente gravava também e fazia. E a rotina era assim, eu escrevia todos os meus textos da programação que precisava, o departamento comercial escrevia os textos comerciais e passava para eu gravar. E eu cuidava também, como nas outras funções, eu cuidava da grade de programação da televisão. Toda a grade de programação. E a parte artística e plástica da televisão era da minha responsabilidade. Que legal. E essa grade, você foi construindo ela de contato, assim, com as pessoas? Como que era? Não, a grade é a programação mesmo, né? Programa, tal Sim. hora programa tal hora programa tal. Não, isso era determinado pelo departamento comercial, determinado pela direção. Então era gerenciado por mim, pela minha equipe, mas tinha determinações superiores. Entendi. Não era do jeito que a gente queria. Não, entendi. Legal. Aí em 2015 você fundou a Art Voice Brasil Comunicação. O que te inspirou a empreender? Então, a Art Voice é um sonho antigo meu, porque tudo isso que eu estou contando para vocês da minha carreira, em todo esse tempo eu sempre tive uma atividade paralela, que era a atividade de mestre de cerimônia, de palestrante e depois, há 27 anos mais ou menos, como celebrante de casamento. Então, essas atividades eram atividades paralelas, enquanto eu estava no rádio, enquanto eu estava na televisão, mestre de cerimônia de eventos maiores, eu não podia fazer, como congressos, essas coisas, porque é o dia inteiro e eu tinha emprego. E eu queria fazer mais, porque o mercado pedia mais. Eu tinha o sonho de fazer isso. Eu estava no SBT e eu dizia para minha esposa assim, está chegando a hora de nós montarmos a nossa empresa. Mas eu não quero me desligar da televisão, porque eu sou apaixonado pela emissora que eu trabalho e eu não quero deixar lá e eu preciso arrumar um jeito de fazer isso.
E nós fomos conversando e chegou o momento. Porque a demanda era tão grande por esses trabalhos, que até então eram atividades paralelas, que eu cheguei na direção do SBT e disse, olha, eu esperei fazer 30 anos. Eu contribuí 30 anos com a emissora. Eu agora vou pedir para vocês me deixarem montar a minha empresa. Eu tinha, naquele momento, 54 anos, era uma idade... me considero ainda jovem, com 54 anos, ainda tenho muita energia pela frente, mas não tenho tanta energia que possa esperar mais 10 anos. Né? Porque se eu montasse a Art Voice hoje, com 64, eu não conseguiria fazer o que eu fiz nos 10 anteriores. Sim. Então eu cheguei na direção e falei, olha, eu preciso realizar um sonho meu. Eu já havia me aposentado, já estava aposentado pelo INSS, portanto, eu já tinha aí uma garantiazinha que se o meu negócio não desse certo. Mas eu quero que vocês me deem licença para eu fazer isso. Eu já tenho muito trabalho, eu tenho até feito trabalhos com a licença de vocês, né? Tenho horário de serviço, eu saía para fazer coisas porque o SBT deixava, em razão dos anos que eu estava lá, e tudo, mas eu não achava isso correto. E eu falei, preciso que vocês me deem licença para fazer isso. E aí foi meio que uma luta, porque o SBT não queria muito que eu saísse, que eu deixasse. Tá? Eu falei, olha, o meu sucessor está pronto, porque eu já vinha preparando um colega meu para ficar no meu lugar como diretor de programação. O meu sucessor está pronto e eu queria pedir a vocês a gentileza de me liberarem para eu montar a minha empresa. Eu já tinha esse nome, que já estava na minha cabeça há algum tempo. Eu já não tinha ainda a sala, a estrutura e etc. e tal, porque não fazia sentido eu ter essas coisas. Mas o Maurício, que é o superintendente do SBT aqui, também interferiu lá em São Paulo, conseguiu que São Paulo me liberasse todos os meus direitos. Eles pagaram todos os meus direitos como se tivesse sido dispensado. E foi esse dinheiro que me proporcionou a possibilidade de montar a Art Voice. E ainda, além de ter liberado tudo, ele falou assim, você vai montar essa empresinha e você sabe que isso aí pode não dar certo. Eu falei, sei. Ele falou, se não der certo, o que você vai fazer? Eu falei, eu volto aqui pedir emprego. Ele falou assim, quantos clientes você tem? Eu falei, nenhum. Só eu tenho os meus clientes flutuantes, que são os casamentos, que tem. Mas casamento é cliente de um evento só, né? Fez o evento, acabou o cliente. E aí ele falou assim, você quer um cliente que te garanta uma mensalidade que possa te ajudar a pagar o aluguel da sala? Eu falei, quero. Ele falou, então o SBT quer ser teu cliente. Aí nós fizemos, eu me desliguei do CLT, nós fizemos um contrato. E foi aí que eu continuei sendo locutor. Legal. E o SBT me paga mensalmente, logicamente, muito menos do que eu ganhava como funcionário. Mas eu até hoje tenho o orgulho de falar que sou locutor do SBT. Então o SBT foi para mim uma grande casa. É para mim até hoje uma grande casa. O Silvio Santos foi um belíssimo patrão para mim e é talvez o meu maior cliente. E aí hoje na Art Voice trabalha você com os seus 2 filhos? Não, só o Vinícius. O outro filho meu mora na República Tcheca. Ele trabalha como motion designer, mas ele trabalha para Paramount Pictures nos Estados Unidos e mora na República Tcheca. Então é todo mundo ali da comunicação. É todo mundo da comunicação. Então na Art Voice trabalham eu, a minha esposa e o Vinícius. O Vinícius, tal qual eu faço, que é amigo, inclusive, do Andrei, faz academia com o Andrei. Ele é mestre de cerimônia, é locutor, é jornalista, é igual, é publicitário. Tá? Ele faz tudo que eu faço. Eu faço melhor que ele, sem dúvida. Muita experiência. Mas ele hoje é o que está, depois de 10 anos... Ele já está, eu estou começando a passar Art Voice para ele assumir a administração e etc, porque eu estou começando a inventar viagens com a minha esposa, estou começando a inventar passeio, toda hora eu vou passear, toda hora eu vou viajar, e o Vinícius está tocando lá. Então trabalhamos nós 3 como proprietários da empresa, e nós temos mais 2 pessoas que colaboram conosco. Uma delas é o Edinho, que trabalha aqui na UNAERP,
no audiovisual. Você deve conhecer. No teatro, né? Trabalhando no teatro. O Edinho trabalha com a gente. E também o Zé Roberto, que é um ex-colega do SBT, que trabalhava no SBT conosco. E eles fazem, nos intervalos de trabalho deles, eles prestam serviço para a Art Voice. Então, nós trabalhamos lá em 5 pessoas. E aí, a Art Voice, ela se destacou aqui na região na produção de rádios corporativas, vídeos institucionais e locuções comerciais. Como que você enxerga o impacto desse tipo de conteúdo na comunicação daqui da região, na comunicação atual? Olha, as rádios corporativas, elas são um novo meio de comunicação. Para quem nasceu lá naquele rádio AM, que só tinha um transmissor que era metade dessa sala, e de repente você vê que hoje na Art Voice a gente consegue, com 5 pessoas, produzir lá quase 30 emissoras de rádio simultaneamente, tendo os painéis gerenciados por uma única pessoa, que é o Zé Roberto, que gerencia todas essas rádios. Nós temos a Rádio da Arquidiocese de Ribeirão Preto, que tem os programas católicos. Nós temos a rede Copercana de rádio, que tem 40 canais que são gerenciados pela Art Voice e ali sendo abastecidos diariamente. Então, o impacto disso na comunicação é muito grande, porque faz parte da segmentação. O que antes era um bloco que só permitia se comunicar com um bloco grande de pessoas pela televisão e pelo rádio, agora você segmenta, você consegue se comunicar com as pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais com canais exclusivos. Então, eu acho que o impacto técnico, artístico e jornalístico é muito grande na comunicação e, inclusive, foi necessário desenvolver uma linguagem especial para esse tipo de comunicação, porque é uma comunicação muito pé do ouvido, né? Muito, muito direta. E depois de décadas de atuação, para finalizar, qual que é o maior aprendizado que a comunicação te trouxe e o que você quer passar aí para a gente que está começando agora? Isso que eu sou. O aprendizado da comunicação para mim foi eu, esse cara que está falando com vocês, é o cara que se formou na comunicação. Se não fosse a comunicação na minha vida, eu tenho uma formação em eletrônica, talvez eu fosse engenheiro eletrônico, alguma coisa assim, mas certamente o Gera engenheiro eletrônico não seria esse cara. Esse cara foi desenhado pela comunicação, por tudo que a comunicação oferece, pelas dificuldades técnicas, pelos desafios que ela me ofereceu e pela quantidade de pessoas que cruzou o meu caminho e que me ensinaram coisas, inclusive sobre a minha vida pessoal. A comunicação, ela traz consigo a magia de ter contido nela pessoas incríveis, impressionantes. E o jornalismo, a publicidade, enfim, a comunicação humana, de uma maneira geral, tem a capacidade de desenhar personalidades. Então, este cara que está falando com vocês aqui é o cara que foi desenhado pela comunicação. Eu não sei fazer outra coisa, sei fazer essa mais ou menos. Mas tudo que eu tenho, o que eu sou, o que eu penso, foi moldado pela comunicação, pelo sistema em si e pelas pessoas que passaram e passam na minha vida, entre as quais estão vocês 4. Que me ensinaram, que me ensinam também muita coisa. É muito bom estar com gente jovem, é muito bom estar com gente com gás, é muito bom estar com gente que está disposto a levar em frente aquilo que você acredita. Porque certamente, quando eu não estiver mais trabalhando, e eu espero que isso demore muito e que vocês estejam 4 velhinhos e eu ainda esteja trabalhando, mas tecnicamente não é isso que vai acontecer. Eu espero que eu possa ver vocês na televisão, que eu possa ouvir vocês no rádio, que eu possa ler artigos de vocês na internet, que eu possa ver coisas de vocês e falar assim, nossa, eu conheci essa pessoa quando eu fui lá dar uma entrevista para eles no curso de comunicação e hoje, olha só quem essa pessoa se tornou.
Porque do jeito que a comunicação desenhou a minha vida, vai desenhar a vida de vocês. Aí, ó. Estou certo disso. Amém. Aí no chat... No chat. Alô, chat. Os nossos fãs. O Rodrigo Camargo. Rodrigo Camargo. Eu conheço esse cara. Não me é estranho. Eu conheço esse cara, deve fazer lá os seus 30, 40 anos. Quase. Vai expor, não, a idade dele. Pra quem não sabe, gente, é o pai da Sofia. Ele fala, não foi uma pergunta, ele falou assim: excelente programa. Ó, que massa. Obrigado, Rodrigo. Gera é um profissional competentíssimo e querido pelos colegas. Você é muito mais querido por todo mundo. Não tem dúvida nenhuma. Conheço o Rodrigo há tantos anos e acho ele tão competente. E, aliás, nós estávamos lembrando esses dias, falando desse programa aqui, por causa da Sofia, claro. E eu te mandei uma foto, não sei se ele comentou com você, uma foto onde está eu, o Rodrigo, o padre Gilberto Casper e o Cassone. Naquele programa, nós tínhamos como pauta entrevistar, eu e seu pai e o Cassone, entrevistando o padre Gilberto Casper sobre o conclave que aconteceria antes da eleição do Papa Francisco. Ai, fiquei tão triste quando ele me faleceu, gente, acabou com o meu dia. Então, o seu pai conheço há muito tempo, o Rodrigão há muito tempo, e eu agradeço muito os elogios dele. Mas eu gostaria também de tecer muitos outros, tantos elogios a ele, porque ele também é um profissional competente, palestrante de altíssima categoria e um cara muito respeitado no mercado. E aí, nossa, uma coincidência muito louca, a Renata Afonso Camargo, acho que é a esposa dele, ela perguntou assim: Gera, qual o maior desafio hoje para os jornalistas? Hoje em dia está mais fácil ou não que antes? Hoje em dia, eu acho que o jornalista tem uma mais responsabilidade. É preciso que haja um movimento, porque hoje ficou terrível. Porque no tempo que eu comecei, era assim, as notícias só chegavam ao público através do jornalista. Portanto, você ouvia uma notícia no rádio, na televisão, lia no jornal, você sabia que por trás daquela notícia tinha um profissional formado, sério, que pesquisou, que foi atrás de verificar a veracidade daquilo. Então a notícia eram todas as notícias confiáveis. Hoje ficou muito difícil, porque a internet colocou todas as pessoas como comunicadores. Então, aqueles aparelhos que nos traziam as notícias, eles deixaram de ter a utilidade deles para ser substituídos pelo celular, que traz e leva. Só que quando as pessoas digitam ou falam ou fazem alguma notícia aqui no celular, a minoria é jornalista e, portanto, não tem nenhuma responsabilidade naquilo que está falando. E aí surgem as fake news, surgem as notícias mentirosas, as notícias falsas, porque não tem um profissional por trás. E vocês que estão aqui se formando numa universidade séria como é a UNAERP, têm a responsabilidade, mais do que no meu tempo, mais do que no tempo do Rodrigo. E vocês têm a responsabilidade de resolver essa questão que se estabeleceu com essa nova tecnologia. É um equipamento, é uma tecnologia fenomenal, sensacional, de uma utilidade impressionante, mas vocês vão ter que inventar uma maneira de fazer esse filtro e de assumirem o papel de serem responsáveis pela informação. E de fazerem. É claro que vocês não vão conseguir impedir que outras pessoas coloquem informação, mas é preciso um trabalho de consciência que informação séria parte das mãos de um profissional, de um jornalista. A gente fazia isso com seriedade, mas a gente não tinha a preocupação de que outras pessoas iam interferir no nosso trabalho. Hoje vocês têm esse grande desafio, que é de driblar esses monte de jornalistas, entre aspas, não formados e que se colocam na posição de jornalistas. Exato. E vão divulgando notícias à torta e à direita, como dizia minha avó. E isso tira de vocês, muitas vezes, a credibilidade do trabalho que vocês precisam fazer. Então é preciso uma conscientização. Notícia séria sai da mão de jornalista. Se não saiu da mão de jornalista,
Tem alguma coisa aí, né? Pode até ser verdade, mas pode não ser. E para finalizar o chat, Chat. a Maria Ângela Marcão falou assim: sucesso para vocês, pessoas lindas e comunicadoras. Olá! Essa é Obrigado. a Maria Ângela Marcão, ela tem uma responsabilidade grande, porque ela foi a minha primeira avaliadora. Aquela história que eu contei, que eu estava no carro, ouvindo o radinho de pilha, que você vai lá em casa ver depois. Quero ver. E Era ela que estava lá, né? era ela que estava no carro comigo, quando eu ficava falando, olha, isso aqui é a rádio tal. Ela falava assim, nossa, mas tá ruim demais. Ela já foi... Eu falava, mas não tá parecido com ele? Eu falei, que parecido? Tá nada, tá muito ruim. Ela foi a pessoa que mais me reprovava, era ela. Olha lá. E pra gente, antes de finalizar, eu queria que colocasse essa foto aqui, ó. Essa foto. Pra você comentar sobre... Onde é que eu vou ver ela? Ela já Olha vai lá, eu no colocar. Teleton, Pra você falar sobre outro o Gil Teleton. tá na foto. Eu, repórter. Essa é a 3. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Gente, olha o Gil, que novinho. O Olha lá, Gil o ali. Gil. Olha lá, Comenta o aí Gil. quem que tá, qual que é a galera que tá na foto. Olha, na sequência é assim, ó, esse gordinho de branco e verde é o Marcelo Satti. Não trabalha mais com rádio, hoje ele tem outras atividades, mas foi um radialista que trabalhou na Diário comigo e depois foi para a Rádio Clube também, a Clube FM, foi um cara que fez muito sucesso. Atrás dele é o Carlinhos Caparelli, que na época era chamado de Carlinhos 45, porque ele falava muito rápido, e para quem não sabe, quando era na época do disco de vinil, o toca-disco de vinil tinha 3 rotações, 33, 45 e 78. E a rotação era maior, porque tinha discos assim. Então a gente chamava ele de 45, porque é como se tivesse colocado um disco de 33 rodando em 45. Ele falava muito depressa. Esse outro aqui é o Moreno, esse que está na frente aqui do Carlinhos é o Moreno, que tem hoje uma agência de propaganda e acho que também faz alguma coisa na internet, tem um programa de televisão na internet. Aquele que está atrás do Moreno é o locutor que vos fala. O Paulinho Pussi é o de branco, esse aí é o Paulinho Pussi, que trabalha hoje ainda apresentava o Jornal da Clube até há pouco tempo, agora hoje está na Rádio Melody. Aquele de trás é o Vander Zucoloto, que era o locutor de notícias da Diário na época, que é uma voz maravilhosa, foi professor no Sistema Coque durante muito tempo e tal, acho que já está aposentado. Esse que está na frente é o Gil, né? O conhecidíssimo Gil, parece filho dele, né? Moacir Jatobá é o que está na frente do Gil aí, do lado do Paulinho. E esse outro aqui trabalhou na IPTV muito tempo como apresentador de jornal, mas acho que vocês não deve ser do tempo de vocês, mas também trabalhou na Diário conosco, que é o Lindolfo Fernandes. Embaixo, o Tom. Esse careca é o Tom, trabalha até hoje onde é? Na Difusora. É irmão do DJ Valtinho. Esse de laranja aí, a abóbora, é o Celso Luiz. Trabalhou com a gente na Diário durante muitos anos e tal. Também está na ativa ainda. Não está em rádio mais, mas uma voz muito marcante aí em comerciais de rádio, televisão. E o Joel Lawande, que chamava na época de rádio Joel Arruda, trabalhou na Diário e na Clube também. Essa foto foi feita na porta da revista Revide, quando a revista foi fazer uma matéria do Dia do Rádio. Então ela chamou os ícones, o que eles acharam que eram os ícones da década de 80 no rádio, para fazer essa foto, e eu tive o orgulho de ter sido convidado para estar junto com eles. Aí foi muito bom. Legal. Bom, o episódio de hoje do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto fica por aqui. O projeto é coordenado pelo professor Geraldo José Santiago. Na parte técnica, Andrei Violante e Hugo Nunes. Agradecemos a presença de Gera, que contribuiu ativamente para esse projeto que visa contar, reviver e eternizar as histórias e os marcos de rádio em Ribeirão Preto. Muito obrigada pela sua presença, por tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui compartilhar com a gente. Isso é investimento. Esse meu tempo é investimento estar com vocês. É um grande prazer. E para nós também. E eu sempre digo para todas as pessoas de todas as turmas de comunicação social,
convidem que eu venho com muito prazer, porque isso não é perder tempo, isso é fazer investimento naquilo que eu amo, que é a comunicação. Alguém tem que assumir o nosso lugar, e eu espero que vocês façam o papel de vocês e me tornem um velhinho feliz, e quando eu estiver lá na minha cadeirinha de balanço, e eu esteja ouvindo vocês no rádio, assistindo vocês na televisão, como eu já disse, lendo artigos de vocês na internet, falando assim, nossa, eu lembro dessa pessoa, quando eu fui lá, quando eu estava estudando ainda na UNAERP, olha só em quem ela se tornou. E vai ser um grande orgulho para mim, por isso que eu acho que é um Vai chegar. Vai. E obrigada a você que nos acompanhou nessa entrevista. O projeto Memória da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio UNAERP e conta com outras entrevistas incríveis. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisa e produção dos alunos do curso de jornalismo. Eu sou a Sofia Camargo e junto com a minha equipe Arthur, Isadora e Vinícius, nos despedimos de você, ouvinte, nesse momento. Obrigada e continue com a programação da Rádio UNAERP. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago.